Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor, fazendo a caminhadinha aqui no parque, cuidando da saúde, né? Bom, deixa eu responder uma pergunta aqui do Rodrigo, que me mandou no e-mail aqui, também pelo Facebook. Ele mandou 3 dúvidas meio que condensadas em uma só, então vou aproveitar o momento aqui para já responder para você, Rodrigo. E acho que é uma dúvida aí que muita gente também pode ter. A primeira dúvida do Rodrigo que ele mandou foi a seguinte: André, eu reparei quando eu entro no site do Tesouro Direto, aparece ali para mim o valor percentual que cada título está pagando ao ano, né? E a pergunta dele é se aquele valor, como é que é os juros, né? Se é os juros compostos, se é os juros simples. Exatamente, os juros compostos. Então aquele valor é anual. Se você quiser saber mensalmente, né, para fazer um acompanhamento, você faz um cálculo de taxa equivalente para saber qual é a taxa equivalente mensal para uma taxa dada anual, que é aquela taxa que está expressa lá nos títulos no site do Tesouro. Então é bem simples e é juros compostos, sim. As outras duas dúvidas que você mandou são as seguintes. Uma refere-se à taxa de performance em fundos de investimento, que vem a ser a taxa de performance. Taxa de performance em fundo de investimento é o seguinte: ela é cobrada em função da superação de um determinado objetivo. Por exemplo, vamos supor que um determinado fundo tenha por finalidade superar o CDI. Então esse fundo ele pode cobrar uma taxa de performance sobre o valor que exceder o CDI. Então vamos supor que um fundo tem o objetivo de superar o CDI e que ele supere. E aí ele define, por exemplo, como taxa de performance 20% sobre o que ele excedeu o CDI. Então, fazendo uma conta simples, se o CDI for 10% no ano e este fundo de exemplo que eu citei render 12% e ele cobrar uma taxa de performance de 20%, significa que desses 2 a mais que ele entregou de rentabilidade, ele vai cobrar de você 20% sobre esses 2 aí que ele adicionou, ou seja, 0,4, né? Então essa é a taxa de performance. A taxa de performance é uma taxa que nem todo fundo cobra, mas grande parte dos fundos cobra, e que é uma taxa razoavelmente interessante até, porque ela deixa muito alinhado o objetivo do investidor com o objetivo do fundo, né, do gestor do fundo. Ou seja, se o fundo fizer um bom trabalho, ele vai ganhar mais por isso, ele vai ser melhor remunerado por isso. E, na minha ótica, é uma taxa que faz sentido. Aí, em decorrência disso, você pode pensar assim: ok, mas esse monte de taxa não afeta a minha rentabilidade? Isso aí a gente já falou e tem na nossa palestra de fundo de investimento, que a taxa de performance e a taxa de administração já são provisionadas na cota dos fundos. Então, quando um fundo divulga uma determinada rentabilidade, essa rentabilidade já abateu os custos. Então você pode simplesmente se basear na rentabilidade do fundo, porque ela já é divulgada tendo abatido a taxa de administração e a taxa de performance, beleza? Então isso que é taxa de performance, ok? Então, por último aí, você me mandou uma dúvida também, Rodrigo, sobre um imposto semestral, que eu vou falar no vídeo na sequência aqui, tá bom? Então, se tiver sua dúvida aí, www.blogdevalor.com.br, vai na aba contato e manda pra mim, que aí a gente ou faz um videozinho ou responde no e-mail, beleza? Um grande abraço a todos, até mais.